Amém. A paz do Senhor, amada igreja, nós estamos aqui na presença do nosso Deus mais uma vez para o culto de doutrina, essa live que nós vamos transmitir a palavra de Deus. E nós vamos pedir ao evangelista Jorge que faça uma oração a Deus para nós podermos ministrar a sua palavra. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, por uma vez estar na sua presença, Senhor. Obrigado por ter nos permitido esse momento difícil, Senhor, que nós estamos passando, mas condições de superar, Senhor. A saudade dos irmãos é muito grande, que nós possamos estar juntos e possamos estar sempre com o mesmo pensamento, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, que nós possamos ter uma live abençoada, Senhor, que o Senhor possa derramar a sua bênção. E Deus, por sua pastora, com bom poder e dar glória para que elas possam transmitir aquilo que tu queres que eles venham escutar, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos e abençoamos. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho segundo João. João, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 14. João 1, do 1 ao 14. Nós vamos falar hoje sobre a doutrina da Trindade. Estamos começando hoje. Hoje vai ser só a introdução desse tema. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo, iluminar a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que esse texto aqui fala da encarnação do Verbo. Nós já falamos sobre esse texto em várias pregações, muitos pregadores já pregaram sobre esse assunto, mas hoje nós estamos falando da Trindade e esse texto realmente é maravilhoso para falarmos desse assunto. Todos nós sabemos que o cristão crê plenamente, crê confiadamente na Trindade. Nós defendemos essa doutrina porque nós cremos realmente nisso. E sabemos também que tem muitas pessoas que até zombam, zombam da Trindade, dizem que não é verdade, que não tinha como Jesus nascer da maneira como nasceu. Porque essas pessoas, elas limitam Deus, elas acham que Deus não é poderoso o suficiente para fazer tudo o que disse que fez, e ele fez. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, nós sabemos disso pelo que ele já fez em nossas vidas, em nossos corações, pela transformação que operou na nossa vida. São muitas as provas que temos de que Deus é real em nossa vida. Mas muitas pessoas não buscam sentir essa presença, sentir a verdade de Deus, e eles preferem realmente fazer parte de seitas que creem em outras coisas. Mas nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas um, que eles formam o único Deus. Eles têm as mesmas características, os mesmos atributos. Então nós, os filhos de Deus, enfatizamos muito essa doutrina. Tudo que nós fazemos e pensamos, e até nas nossas orações,
nós falamos isso, né? Oramos ao Pai, né? Inspirados no Espírito, o Espírito Santo ora de dentro de nós. Nós cremos assim, em nome de Jesus Cristo. E nós cremos nisso. No batismo também nós encontramos ali a Trindade. Quando Jesus, do ide, né? Quando Jesus diz, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar, né? E batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em vários lugares da palavra de Deus, em vários textos, nós vemos a Trindade em ação e nós vimos isso também em nossa vida. Então, isso é muito importante. Nesse primeiro versículo aqui, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Definindo o termo verbo, né, o vocábulo original aqui para verbo é logos. Logos. Nós sabemos que logos é palavra. E esse logos aqui, ele não é impessoal, ele é pessoal, é o verbo de Deus. É o verbo de Deus em ação. É o verbo encarnado, é Jesus na sua humanidade aqui. Então, isso tem que ficar claro dentro de todo cristão. Por mais novo que seja na fé, o cristão tem que ter esse ensino, essa doutrina como base, porque a palavra de Deus, ela é realmente a nossa base para tudo. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, tudo que nós recebemos é porque nós cremos na palavra de Deus. É da palavra de Deus que veio a nossa fé. Quando nós ouvimos, nós entendemos, e isso é glorioso. Então, isso é muito importante. O Filho gerado pelo Espírito Santo não tem dificuldade em crer em algo tão profundo. Então, os filhos da mentira, da desobediência, eles não acreditam nessa doutrina, na doutrina da Trindade. Eles inventam de tudo para desvirtuar a fé de muitos. Então, é por isso que nós temos que ter confiança na palavra, meditar, entender, procurar saber a verdade da palavra de Deus. A verdade, ela sempre prevalece. A mentira sempre cai por terra. Mas mesmo assim, ela faz uma grande devastação. Tem muita gente devastada, tem muita gente afastada da presença de Deus, por causa dos falsos ensinos e por causa daqueles que não creem na verdade. Então, aquele que não crê na verdade, automaticamente está crendo na mentira. E se ele está crendo na mentira, ele vai querer levar muitos com ele. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque nós somos filhos do Deus vivo. E nós não podemos deixar cair por terra a verdade de Deus. A igreja, o povo de Deus está aqui na terra para isso, para falar a verdade, continuar o ministério de Cristo. Porque o ministério de Cristo continuou com os apóstolos e continua com a igreja primitiva e nós que somos a igreja do Senhor de século em século, até que ele volte. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que ele vai voltar assim que o evangelho for pregado a todas as gentes. Então a igreja tem uma missão grande. Ainda tem gente que não ouviu falar de Cristo. Se todos tivessem ouvido, realmente Jesus já tinha voltado. Então nosso trabalho é esse. No momento em que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Isso aqui tem que ficar claro dentro de nós. Porque tem muita gente que não crê que Jesus é eterno. Tem muita gente que diz, quando Deus criou Jesus, Deus não criou Jesus, ele é eterno, ele é Deus com o Pai. Ele já estava no céu quando foram criadas todas as coisas. Quando eles criaram todas as coisas. Ele não tem começo, ele é eterno. Então a gente tem que tirar qualquer tipo de dúvida em nosso coração a respeito dessas coisas. Aí diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aonde Jesus chega, tudo muda, tudo se modifica.
É simples você saber quando Jesus entrou numa casa. Mesmo uma casa atribulada, mesmo uma pessoa cheia de problemas, de dificuldades, quando Jesus entra em sua vida, tudo muda. Essa é a diferença. É quando a luz entra, as trevas saem. As trevas não podem prevalecer. E essa não é uma luz que se apaga como a luz aqui da terra. A luz de Jesus é uma luz plena. É uma luz que não se apaga nunca. Ela pode se apagar na vida de alguém se essa pessoa rejeitar a Cristo. Mas enquanto você disser, eu sou filho de Deus, aceitei Jesus como meu Senhor, você continua sendo iluminado por essa luz extraordinária. Aleluia, glória a Deus. O Senhor sempre tem alguém para preparar o caminho. Quando Deus tem uma missão com alguém, sempre tem alguém enviado para ajudar, para abrir esse caminho. Deus trabalha dessa maneira e nós vemos aqui pelo seu Filho, quando ele quis enviar seu Filho à terra, quando foi para começar o ministério de Jesus, ele enviou João Batista para falar a respeito dele. Isso é muito lindo, é muito interessante. Deus não precisaria de nós, seres humanos, mas ele quer fazer isso. E isso é muito lindo, esse grande privilégio que nós temos de ser canais de Deus na terra. Pessoas simples como nós, que muitas vezes não temos valor para ninguém ou para muitas pessoas, temos valor para uns e outros não, mas o nosso Deus, ele nos fez para a glória e o louvor da sua santidade. E ele realmente quer nos usar para a glória do seu nome. E isso é um privilégio muito grande dos filhos de Deus. Aqui diz no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós sabemos que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Quando a gente diz isso, a gente poderia dizer 100% legítimo, único. E nós, filhos adotivos de Deus. Porque através do Filho unigênito, que é Deus Filho, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé. É pela fé. Tem muita gente que diz, olha, eu não aceito Jesus porque eu não dou conta de mudar a minha vida. Eu gostaria de dizer para você que você não tem esse poder. O poder de transformação, de cura interior, de regeneração, esse trabalho é da Trindade. O Pai nos chama, nós aceitamos a Cristo como Salvador e o Espírito de Deus começa o seu trabalho de regeneração. Um trabalho de transformação. Tem muitas pessoas que rapidamente são lapidadas, transformadas, são passadas pela peneira do Deus vivo e o Senhor tira ouro com isso. Outros demoram mais, tem muitas fraquezas a vencer, mas você vai conseguir se deixar Deus trabalhar na sua vida. Nós não precisamos nos achar os piores, porque não tem nenhum ser humano mais importante para Deus do que o outro. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é para com toda a raça humana. A diferença está em como nós nos comportamos diante do Pai. Como nós entregamos nossa vida a Ele. Então, aqui no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe, amados? Jesus, a maneira como ele nasceu é questionada pelos incrédulos, por aqueles que rejeitam a Trindade. E nós sabemos que é verdade porque nós sentimos aqui em nós o que Deus fez em nossa vida. E uma das coisas que a gente aprende nesse versículo aqui
é que nós, a partir do momento que passamos a ser filhos de Deus por Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Porque esse nascer aqui é do Espírito. Antes, nós andávamos errantes, pessoas que não tinham uma direção, um cuidado divino sobre nós, claro. Mesmo que o cuidado de Deus e a sua direção esteja sempre estendida sobre a terra, nós não tínhamos noção disso. Mas no encontro nosso com Cristo, quando entendemos a sua palavra e o aceitamos, a partir daí, nós nascemos de novo, não da carne como nascemos do ventre de nossa mãe, mas nascemos da vontade de Deus. Nós nascemos para ser pessoas trabalhadas e trabalhar outras pessoas, fazer discípulos para povoar o céu. A nossa segurança está nisso, em que Deus nos prepara, nós preparamos outros, e assim a família de Deus vai crescendo, até o dia em que o retorno de Cristo arrebatará o seu povo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui a promessa do Senhor se cumpre, porque a partir daí o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aqui nesse versículo 14. Vamos ver aí o Salmo 2:7, para você ver como é que a promessa de Deus se cumpriu. Salmo 2:7. Glórias a Deus. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Glória a Deus. Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E isso tem que estar claro dentro de cada cristão. Nós não podemos aceitar uma doutrina falsa em que as pessoas dizem que Jesus foi criado. Ele não foi criado. Criado foi o homem, todas as coisas. Ele foi gerado para ser também humano aqui na terra. Mas ele já estava com Deus. E ele se humanizou, passou por todas as provações e lutas que nós passamos também. Sabe, amados, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que muitas vezes nós não queremos passar por aflições, porque é muito ruim mesmo, passar pelas tempestades, pelas lutas. Muitas vezes não queremos sofrer a rejeição, não queremos sofrer coisas que Jesus sofreu, mas eu quero dizer para você que isso deve ser um privilégio para nós. Nós temos nossas falhas, então nessas falhas está incluso isso. Que nós não queremos sofrer. Mas aqui na terra não tem como não sofrer, não tem como não passar por aflições, porque o próprio Cristo passou e ele nos avisou disso. Mas ele também avisou que ele venceu e nós podemos vencer também. Porque nós estamos nele e com ele. E vivendo para ele. Então isso é muito importante. Em Colossenses 2:9, vamos ver aqui Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Eu escrevi aqui o versículo que diz o seguinte: habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe, amados, nós servimos um Deus pleno, supremo, absoluto. Não é errado você dizer
O Pai é supremo, absoluto. Não é errado você dizer Jesus é o supremo, absoluto. E não é errado você dizer o Espírito Santo é supremo e absoluto. Porque eles são três que formam um só Deus. Isso é a doutrina da Trindade. E é glorioso, nós somos filhos deste Deus grande e tremendo. Este Deus que tem olhado para a terra e tem chamado a atenção da terra. Talvez você esteja cansado de me ver falar sobre isso, porque desde 2009, que quando nós viemos para cá para tomar conta da igreja, que nós falamos sobre isso. E nós vamos continuar falando. Porque nós sabemos que Jesus vai voltar. Ele veio, ele é Deus eterno e ele se tornou humano para suportar todas as afrontas até a cruz. E a Bíblia diz que assim como ele veio e subiu, ele voltará. E nós acreditamos nisso. Não temos dúvidas disso. Então, tudo que Jesus passou, que sirva para nós de uma escada para subir. Porque há degraus para o cristão subir. É uma determinação, uma vontade que você deve ter de fazer a vontade de Deus. Porque quando Jesus entra numa casa, ela vai ser limpa. Não tem como Jesus ficar em um lugar sujo. E nós somos casa espiritual. Eu fico impressionada com as pessoas que dizem, eu aceitei Jesus, agora tudo bem. Posso fazer o que eu quiser, porque Deus é bom. Então eu não tenho que me esforçar com nada. E tal. Porque eu estou vivendo debaixo da graça, realmente. Nós estamos debaixo da graça maravilhosa. Mas não dá para viver relaxado, não. Aí tem gente que diz o seguinte: se é de graça, se o Senhor nos concedeu, então para que esforço? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Está escrito. O que está escrito vai se cumprir, não passará um tio da palavra de Deus. Então nós, os cristãos, sabemos, você sabe que quando Jesus entra em nossa vida, há um desejo ardente dentro de nós por transformação, por ser uma pessoa melhor, por querer o bem do próximo. Sabe, quando Deus me leva para ver a intenção de algumas pessoas que vivem aqui na terra e que pensa que ninguém sabe, ninguém viu. Eu fico impressionada como o ser humano pode viver uma vida no escuro, se ele pode viver na luz do Senhor. E eu fico impressionada com pessoas que não trabalham o coração, que não buscam essa regeneração dentro delas. Nós precisamos buscar uma vida plena. Nós precisamos ir além. Nós não podemos ficar parados no meio do caminho. Há um caminho a ser percorrido. E a Trindade está à disposição de todo aquele que desejar. O Pai é a autoridade. Jesus, a gente sabe que ele está à direita do Pai intercedendo e que é o único mediador entre Deus e os homens. E sabemos que o Espírito de Deus está aqui na terra e está conosco e em nós. Para consolar, para confortar, para instruir, para tirar a gente de apertos, porque somos humanos e Deus sabe disso, Deus sabe das nossas dificuldades. Ele não exige de nós aquilo que nós não temos capacidade para fazer.
E Ele não exige de nós uma santidade que esteja além de nós. Jamais Ele faria isso. O Espírito de Deus, Ele não acusa os filhos de Deus, os seus filhos. Ele lembra quando nós erramos. Ele nos mostra quando algo não está bem em nossa vida, para que a gente possa mudar, para que a gente possa se sair daquilo, porque tudo que é errado, no final vai dar coisa ruim. E nós devemos viver uma vida plena com o papai. Então hoje nós fizemos somente a introdução sobre a doutrina da Trindade. E na terça-feira que vem nós vamos dar as definições que são muito importantes para o crescimento espiritual de cada um de nós. Amém, meus amados? Nós vamos fazer uma oração agora. Senhor nosso Deus, é tão maravilhoso, Pai, nós sermos teus filhos. É tão maravilhoso saber que o Senhor se preocupou conosco, Pai querido, de tal maneira, com um amor tão profundo que o Senhor deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. O Senhor fez algo tão extraordinário ao trazer teu Filho à terra e ter que suportar vê-lo passar por tantas afrontas e humilhações. E eu sei que hoje o Senhor também olha para a terra e vê os teus filhos, aqueles que o Senhor separou para estar à frente do teu povo, para trabalhar na tua obra, para que a tua igreja possa permanecer firme até a volta de Cristo. Mas o Senhor é conosco em todas as situações. O adversário muitas vezes nos afronta e muitas vezes, Pai querido, passamos pelo vale, mas o Senhor jamais nos deixa sozinhos. É tão glorioso nós sermos teus filhos. Neste momento agora o Senhor conhece as necessidades de cada um dos teus filhos. As nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, onde quer que esteja cada um agora, passa as tuas mãos sobre eles, meu Deus. Estabelece o teu reino dentro de cada um de nós. E que nós possamos realizar a tua obra com alegria no coração. Sabe, Pai, eu estou aqui para entregar a tua palavra. Em algumas oportunidades, Pai, eu estremeci, porque eu não queria entregar aquilo que o Senhor estava mandando entregar. Mas eu entreguei, Senhor. E não importa se eu me passe por louca, por desequilibrada. Porque eu sei o que eu estou falando, eu sei o que o Senhor está dizendo e eu sei o que o Senhor está revelando. E se tem algo, Pai, que deixa um líder espiritual desorientado, é quando ele vê pessoas sentindo o cheiro do mundo. Pessoas que não se importam de buscar a presença do Senhor. Quantos filhos do Senhor estão com uma vontade tão grande de buscar no templo? Oh Deus! Enquanto outros nem se lembram disso. Mas eu sei que o Senhor está cuidando de todos. E que o Senhor está sacudindo realmente a figueira. Porque o vento do Espírito sopra. E só vão permanecer aqueles que são teus. Muito obrigado, Senhor, por este momento glorioso na tua presença. Pela fortaleza que o Senhor tem me dado. Não sei o que seria de mim sem ti, Senhor. Mas glórias a ti. E obrigado por confiar a tua palavra a pessoas tão pequenas como eu.
Derrama a tua glória sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre a cidade de Lusiânia, sobre o Brasil, sobre a terra. Que todos possam ver a verdade e que o mundo se volte para o Deus vivo, o Deus único, para que não venha coisa pior sobre a terra. Obrigado, papai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com toda a igreja, com todos os nossos familiares, agora e para todos sempre. Amém. Amém. A Trindade está na bênção apostólica. Perceberam? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. E meu abraço a todos.